Peçamos ao Divino Espírito Santo para nos esclarecer, nos fazer alcançar plenamente o sentido da Escritura que foi proclamada. Peçamos o seu auxílio. Amém. Irmãs, irmãos, estamos nos dias próximos à celebração do Natal, do nascimento de Jesus. No Natal, nós e os textos sagrados focavam nosso olhar e nossa atenção no menino Jesus. Antigamente, a gente tinha as máquinas fotográficas que a gente falava, abria a objetiva, não é? Ampliar o foco. Hoje a linguagem faz zoom, amplia a visão. Veja ao redor do menino. A gente não tira o olhar de Jesus, mas abre a visão, abre o olhar. E hoje contemplamos o menino Jesus crescendo no ambiente da família, da Sagrada Família. Portanto, sem perder a atenção em Jesus, mas olhar que ambiente é que Jesus cresce para acertar com ele e com a Sagrada Família os passos da nossa família, para corrigir em nossas famílias o que tira de nossas famílias as características de uma família sagrada. Particularmente uma igreja dedicada a São José, a espiritualidade dessa comunidade deveria ser genuinamente uma espiritualidade familiar. Aqui já teve uma história bonita de trabalho na pastoral familiar, não é? Tantas iniciativas e grupos que precisamos descobrir para os dias de hoje como enfrentar hoje os desafios da família. Eu nem vou me ater aos textos tão explícitos da primeira leitura do Salmo 127 e da segunda leitura. Esses textos de hoje com o Evangelho poderia ser para você pode levar esse folheto para casa. Esses textos podem ser para você um manual prático da família, um guia prático para a família. Vamos ao Evangelho. Quero me ater a esse texto, porque ele tem uma instrução muito importante para nós hoje. Os elementos que esse texto apresenta dão para nós pistas absolutamente seguras de remédio, de terapia e de cura para as enfermidades de nossas famílias. Vamos lá? Tomemos. Os pais de Jesus, leamos juntos toda a igreja, iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Para lá. Então, primeira coisa, os pais de Jesus iam todos os anos para Jerusalém. Jesus cresceu numa família com uma identidade bem resolvida na fé. Ele não nasceu numa família desmilinguida de valores religiosos, não. Numa família com consistência de identidade religiosa. O livro do Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16, Êxodo 23, 14 e 17, Êxodo 34, 22, 23, nessas três citações, repetem uma frase que me incomodou muito esse ano, dizendo assim, a norma religiosa, da piedade religiosa do povo do Antigo Testamento, para a família de Jesus, é que toda família deveria peregrinar a Jerusalém 3 vezes ao ano, na festa da Páscoa, Pentecostes e das tendas. Mas repete 3 vezes, repito textualmente a frase, que é assustador, de tão forte. Diz assim,
3 vezes por ano, todos os homens virão ver a face daquele que é dono, o Senhor. Pensa. Pensa se para nós vir ao templo e peregrinar na igreja todos os domingos tem a força dessa autoridade. Toda semana eu vou ao templo para ver a face daquele que é dono meu, o Senhor da minha vida, dono de tudo quanto eu vivo e faço. Pensa. Maria e José foram educados nessa espiritualidade bíblica, nessa autoridade. O que você vai fazer no templo? Ouvir regras e normas, ouvir um sermão enfadonho e comprido de um padre, ler um folheto comprido que não acaba mais. Não, nós viemos ao templo para ver a face daquele que é dono da nossa vida. Jesus, portanto, cresceu nesse ambiente. Ele não cresceu perguntando, escutando papaizinho e mamãezinha perguntando, vovô e vovó perguntando, você quer ir para a igreja? Se não quiser ir para a igreja, a vovó, papai te deixa na casa da vovó, da titia e do titio. Hoje nós damos uma liberdade irresponsável para as crianças e adolescentes. Nós damos a eles o direito de uma escolha que eles não têm autoridade para poder fazer tal escolha. Vamos ver? Leiamos. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como? De costume. Como, igreja? De costume. De costume. É hábito. A gente vai. Quer rezar, vai para a igreja. Não quer, vai também. Está com vontade de ir, vamos para a igreja. Não está com vontade de ir, vamos também. Costume. Hábito. Pena que nós perdemos isso. Mas tem uma coisa impressionante. 12 anos na tradição hebraica, judaica, era quando o menino recebia a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que corresponde para nós o quê? A primeira comunhão. É quando o menino, a menina passa a fazer parte da comunidade de fé. Mas o mais impressionante é quando o menino, a menina, aos 12 anos, atinge a maturidade religiosa para o povo da Bíblia. Imagine se nossos meninos e meninas aos 12 anos atingem a maturidade religiosa. Uma das experiências, não tem tribunal melhor para avaliar um padre numa paróquia, para avaliar o papel de um pregador numa paróquia, do que quando os meninos e meninas da catequese vão se preparar para receber a primeira comunhão e marca o dia da confissão. O que os meninos apresentam no dia da confissão para a primeira comunhão e para a crisma é que decide o papel do padre. Durante muito tempo, eu ficava indignado com os meninos que não sabiam nada. Hoje eu fico indignado comigo e com os catequistas. Por quê? Porque nessa idade, 12, 13 anos, na confissão, o menino, a menina tem que ter atingido a maturidade religiosa. O que é a maturidade religiosa? Regra número 1, saber quem é Deus. Regra número 2, saber quem eu sou, quem ela é. Regra número 3, saber quais são as minhas obrigações na fé. Essa é a maturidade religiosa, e é isso que Jesus vai mostrar agora, o quanto ele era maduro espiritualmente aos 12 anos. Continuemos o texto. Vamos lá. Tem umas surpresas bem fortes para nós. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta.
Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Sabe que essa semana, meditando esse texto, eu fiquei pensando que nós perdemos isso na fé. Nós perdemos a dimensão comunitária e coletiva da fé, não é? Nós perdemos a comunidade, nós perdemos a caravana. A nossa fé não é mais fé de caravana. Os meninos e meninas não se enturmam para dizer, os jovens não se enturmam para dizer, vamos juntos, vamos para a missa, vamos para a celebração. A nossa fé é individual e individualista. Nós não temos esse senso que um pai e uma mãe pode trazer o menino ou a menina para a missa e ficar tranquilo que ele está aqui na caravana, com a sua comunidade. Essa igreja ela foi projetada no espírito de uma arquitetura que idealizava genuinamente uma dimensão comunitária e coletiva da fé que nós não temos mais. Tem dia que eu estou aqui celebrando, que eu termino a Santa Missa com dores nas costas e com enxaqueca, porque eu vejo as crianças andando, mesmo à noite, saindo ali para aquele escuro. Aqui tem essa cripta sem porta, o menino entra ali, sai do lado de cá, vai para aquele lado da Capela do Santíssimo, e eu sempre me recordo daquela cena de uma criança de 7, 8 anos, numa igreja batista em São Paulo, que a família celebrando o culto na maior alegria, a menina some, termina o culto, vamos todo mundo embora, e dá falta da menina e começa a procurar a menina, volta para a igreja, já estava a igreja fechada, acende as luzes da igreja e procura a menina, encontra a menina onde? Violentada sexualmente, morta e estrangulada dentro da piscina do batismo. Hoje o nosso mundo é assim. Nós não temos mais essa dimensão de cuidado coletivo, comunitário. Se um menino ou uma menina sai esguaritando para ir, nós não temos a liberdade de ir lá dizer assim, meu bem, não vai para aquele escuro ali não, perigoso. Porque primeiro a gente não se sente na obrigação de cuidar do filho do outro. E segundo, que muitos pais e mães não querem o palpite dos outros, não é? Perdemos a caravana. E nós vamos pagar nós já estamos pagando um preço altíssimo por termos perdido a dimensão da caravana da fé. Essa religião do desconhecido, de gente que senta no banco e não sabe quem está de cá, nem está de cá, nem está de cá e nem está à frente. Que antigamente, antes da celebração, da participação na comunhão eucarística, se dava o ósculo da paz, que era um beijo santo no rosto, na face, para codificar um beijo de reconciliação e de irmãos e irmãs que selam esta amizade no corpo e sangue de Cristo. Depois virou o abraço da paz, e hoje o padre faz uma pregação entusiasmada, apaixonado, e a hora que tenta arrancar um abraço da Assembleia, dizendo, olha, é abraço, não é apertinho de mão, o povo dá a mão assim, parecendo defunto. Você encosta naquela mão gelada, triste, fria, da gastura. Parecendo que um trem frita encostando na gente. Perdemos o fogo da caravana. Mas tem mais coisa que perdemos. Vamos lá? São José e Nossa Senhora vai ajudar a gente a buscar. Vamos lá? Ai, ai. Caminhar o dia inteiro. Olha a confiança. Depois, leiamos juntos. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Parentes e conhecidos. Primeiro é o código da fé, a caravana da fé. Depois o vínculo dos parentes, depois o dos conhecidos. Olha as distinções que o texto dá. Cadê nossos meninos e meninas de 12 anos? Vamos ver? Não o tendo encontrado,
voltaram para Jerusalém à sua procura. Andaram o dia inteiro em região montanhosa, deserto e semideserto, terreno árido, que depois da festa da Páscoa era tempo da seca, era um tempo austero de seca e de calor, pós-colheita. Então, um dia inteiro, perdi o filho, não vamos continuar a viagem. Vamos voltar. E não vamos de jeito nenhum sossegar enquanto não encontrar esse menino. Vamos ver? Leia. 3 dias depois, 3 dias depois, o encontraram no templo. Fazendo o quê? Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Espera lá. 3 dias depois, remete ao anúncio da paixão. É para preparar São José e Nossa Senhora, porque um dia vai procurar o menino e ele está já grande, sepultado no túmulo, prefigura. Mas tem umas dicas muito curiosas aqui. Se os nossos meninos e meninas de 12 anos hoje sumirem, corre o risco da gente encontrá-los há 3 dias no templo, sentado, fazendo 2 coisas. Quais são os verbos? O que está lá escrito? Ele estava sentado, escutando e fazendo pergunta. Nossos meninos e meninas encontram na igreja um lugar para sentar, para escutar e para fazer pergunta? Entre os mestres, entre os catequistas. O tema da fé faz nossos meninos e meninas dizer: mãe, pai, desculpa, estava tão boa a catequese, o encontro de catequese estava tão bonito, que eu esqueci meu celular, ele descarregou e eu falei para a catequista: enquanto a gente não entendeu o evangelho de Lucas todinho, não sai daqui. Ficamos 3 dias na igreja. Nós perdemos a capacidade. Nós que recebemos o elo da fé das gerações passadas, perdemos a capacidade de transmitir esse elo da fé para as gerações futuras. Perdemos. Sobretudo a minha geração dos 50 para frente foi relativamente frouxo e fez concessão demais com os filhos, e os filhos fez concessão total com os netos. É ou não? Para que nós ficássemos na nossa noção equivocada de liberdade. O tema desse texto é a liberdade que o menino tem para escolher. Para que ficássemos comodamente instalados na nossa falsa liberdade, nós dissemos que questão religiosa é questão de liberdade, e não é não. Hoje eu li, está na internet, uma carta que uma médica de 40 anos, de câncer, morreu, e deixou uma carta para a família. Lindo, compensa ler em família. As recomendações que ela faz. Dizendo tanto que ela fantasiou e idealizou o sucesso na carreira, os congressos, os simpósios, os títulos, tudo, as viagens, os restaurantes, tudo, o sucesso profissional, no amor, no afeto. E ela diz assim: mas tem coisas que os padres falavam tanto na igreja e eu não considerava. Tão bonito ver alguém chamar a gente a atenção. Quer dizer que tem alguém falando, e a gente é que não está escutando, mas tem alguém falando. Encontraram o menino Jesus sentado entre os mestres, escutando, fazendo pergunta há 3 dias. Os pais vêm trazer os meninos e meninas para a catequese e pergunta para a catequista: que hora que eu posso buscar? Os filhos, de vez em quando, trazem os pais mais velhos, deixa aqui na porta, aqui o carro, aí eles
fecha a cara, franze a testa para mim e chega: padre, que hora que eu posso buscar meu pai? E eu franzo a testa e falo: não faço a mínima ideia, porque o tempo aqui não é meu, é de Deus. Tem o menor vínculo com o relógio. Nem meu, nem seu. O tempo aqui é de Deus. É do seu pai, da sua mãe, idoso, idosa com Deus. 3 dias depois, que tempo nós gastamos para a meninada ir na igreja e dizer: não, pai, peraí, mãe, vai, me pega aqui lá pelas 3 da manhã, porque essa conversa está boa demais, queremos continuar essa missa. Pensa! Perdemos. E já estamos pagando um preço alto, vendo a infelicidade de nossos descendentes. O vazio que é a vida sem Deus. A conquista de tanta fartura e de tantos bens e a ausência de Deus, o buraco que fica. Vejamos. Vamos lá, porque o negócio vai pegar agora. Tomem comigo. Olha só. Todos, versículo 47. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Nó! O que nossos meninos e meninas falam com inteligência, as respostas da fé, nos deixam maravilhados. Ele fazia pergunta, ele exigia dos mestres que os mestres estudassem mais, aprofundassem mais. Ele provocava nos mestres: aprofundem mais, eu preciso de respostas. Aí entra a intervenção. Juntos, versículo 48. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe disse: todos ficaram maravilhados com a inteligência e resposta, e o pai e a mãe ficaram admirados. Juntos, sua mãe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Espera lá. Nossa Senhora sabe do plano divino. Ela disse sim a Deus, pelo anjo, que seria mãe do Salvador, do Messias. Ela não tem dúvida de que menino é esse. Mas ela sabe da responsabilidade dela. O menino é admiravelmente inteligente, dá respostas, é extraordinário, mas não tem inteligência e esperteza do menino que tira da mãe a autoridade de mãe, para dar uma bronca no menino. Tá claro? Nós achamos que os meninos e meninas são inteligentes quando eles são boca dura, queixo duro para responder para a mãe, e a gente acha que isso é inteligência, e por isso nem dá para obedecer porque é tão inteligente. Nossa Senhora não se admira com a inteligência divina do menino e fala: meu filho, teu pai. E é bacana que ela põe o pai à frente do sentimento dela. Teu pai e eu estavam. Mãe é sempre assim, né? Ela sofre porque o filho perdeu-se e ainda fica sofrendo porque vê o pai triste. O pai triste e abatido. Mãe sempre sofre por tudo quanto é coisa nesse mundo. Nossa Senhora é modelo de mãe, não é? Vejamos que coisa impressionante o que vem. Jesus respondeu, brada a igreja: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Mãe, por que vocês estão me procurando, mãe e pai? Vocês não sabem que eu devo estar na casa de quem? De meu pai. Jesus, com 12 anos, fala que a igreja, que o templo é casa de quem? Boa pergunta. Os nossos meninos e meninas, filhos e netos, de 8, 10, 12, 15 anos, falam para nós que a igreja é a casa do meu pai? Isso é uma boa pergunta. Qual é o conceito que os meninos e meninas têm da igreja? O que para eles, para elas,
é a igreja. Jesus chama o templo de casa de meu Pai. E uma coisa impressionante, a primeira palavra de Jesus aos 12 anos, semana passada ele nasceu, hoje com 12 anos, a primeira vez que ele abre a boca para falar alguma coisa na Bíblia, é para falar do Pai. No capítulo 23, versículo 46 do Evangelho de Lucas, a última palavra dele na terra antes de morrer foi para falar com o Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, a última palavra dele ressuscitado antes de subir para o céu é: vou para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Esse menino, aos 12 anos, ele atingiu a maturidade religiosa. Ele tem absoluta segurança sobre quem é Deus, quem ele é. Maturidade religiosa é saber qual é o lugar que Deus ocupa na vida minha. E todo mundo que sabe quem é Deus, a primeira coisa que você descobre quando você conhece a Deus, a primeira coisa que você descobre em sua vida é: quem é você? Quem sou eu? É impressionante. Toda pessoa que tem confusão sobre quem ela é, na vocação, na missão, no casamento, na profissão, ela tem confusões graves sobre quem é Deus. Compreender quem é Deus dá o primeiro fruto, compreender quem eu sou. Hoje, nós estamos perdendo essa identidade, esse código. O mistério sobre quem é Jesus, o Filho de Deus, estou na casa do meu Pai. O mistério da filiação de Jesus ultrapassa toda a inteligência humana, mesmo as inteligências mais abençoadas, como de São José e Nossa Senhora. Ultrapassa. Mas nem por isso São José e Nossa Senhora deixam de procurar esse menino 3 dias até encontrá-lo e dizer: filho, é conosco? Hoje, tem um casal na missa das 10 que sempre vem à missa e senta naquele banco ali com 2 menininhas. Uma de 2 anos e pouco, a Mariana, e a Maria Luísa, de 1 aninho. A mãe e o pai. As menininhas andando, o pai e a mãe segurando na mão de cada uma das crianças, na mão esquerda. Chegaram perto de mim na porta da igreja, eu recebendo. A mãe fala para Mariana, a de 2 anos e pouco: pede bênção do padre. A Mariana, de 2 aninhos e pouco, pega o brinquedinho que estava na mão direita, solta da mão da mãe, passa o brinquedo para a mão esquerda, estende a mão e fala: benção. Eu fiquei impressionado. Aí o pai chega, estava andando mais devagar, com a Maria Luísa, de 1 aninho, e fala: pede bênção ao padre. A Maria Luísa, de 1 aninho, pega o brinquedinho, passa para a mão esquerda, estende a mão e fala: benção. Isso é cultura religiosa. Nós perdemos a cultura religiosa. Nós achamos que isso é cafona. Eu não, por causa de minha autoridade, de vaidade, eu não tenho o menor apego nessas bobagens. Mas eu acho que a minha obrigação de padre é prioritariamente abençoar. Eu fico na porta da igreja sempre dizendo para as pessoas que me cumprimentam de qualquer jeito, eu falo: Deus te abençoe. Para todo mundo, na entrada e na saída. As respostas são hilárias. Mesmo os mais velhos, eu falo: Deus te abençoe. A pessoa diz: aham. Deus te abençoe. Então tá. Esses dias tinha uma senhora, já mais velha, mas dessas senhoras que pegou o mundo da vaidade ainda, com as tatuagens. Eu falava, ela vinha com um sorriso bonito, eu falava: Deus te abençoe. Ela falava, sabe o que para mim? De boa. Aí eu tive a oportunidade de chamá-la para conversar e diz: eu acho tão bonito o sorriso da senhora, a alegria com que a senhora vem na missa. Mas a senhora deve ter filho e neto.
A senhora precisa transmitir a fé a eles. E a fé se transmite por hábitos, por ritos. Quando eu digo Deus te abençoe, a resposta é amém. Amém no hebraico, no aramaico, é o mesmo que é verdade. É o mesmo que fica como Ele quer. O amém não devolve para mim a autoridade de padre que tem poder. O amém significa fica como Ele quer. É submeter a bênção de Deus. Mas nem isso nós sabemos mais, cambada de católicos. O mundo, o paganismo, o mundanismo, nós querendo transformar a religião simpática, a gente intoxicou a religião de tudo quanto é porcaria da falta de polidez e civilidade externa trazendo para cá, achando que com isso a religião seria simpática. Só que a meninada não codifica isso. Se vê uma avó, aí ela falou para mim esses dias, padre, eu vou viajar, eu vou ficar uns dias aqui. Se o senhor tiver a oportunidade, conta essa bronca que o senhor deu em mim. Então hoje eu estou contando porque ela me autorizou contar. A senhora, eu brinquei com ela, uma véia falando pro padre, véia, de boa, não tá bom não. Tenha dó. Código religioso, código de fé. Não tem dúvida, não tem segurança quem eu sou, qual é o meu papel. Que é isso que vai acontecer agora com José e Maria. Vamos ver? Eles, versículo 50 aí, juntos. Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Mas nem por isso diminuiu a autoridade de José e Maria. Tem coisa que pai e mãe não compreendem no filho. Tem coisa que o filho não compreende o que o pai e a mãe quer. Mas nem por isso tira a autoridade do pai e da mãe. Veja, vamos ver? Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Era o quê? Obediente. Essa palavra é uma ameaça para a liberdade moderna. O Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, explicando esse texto, ele diz que aqui está o segredo, aqui está a chave que distingue a liberdade para nós e a liberdade para o mundo. Quando nós falamos em obediência, nós partimos da liberdade. Você tem liberdade? Tem. Mas a liberdade de quem tem fé é diferente da liberdade de quem não crê. A liberdade de quem tem fé, o primado da fé vem antes que a minha escolha. O primado da fé é aquilo que Jesus repete no Evangelho de João inteirinho. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Não estou aqui para fazer a vontade de vocês. O primado da fé põe sobre nós isto, ser obediente. José e Maria não compreendiam as palavras de Jesus. Tá bom, menino, mas você tem 12 anos, bora para casa. Fica lá até 30 anos. Ao que você sair de casa para ser batizado e começar a sua missão, aí você vai fazer o que quer. Mas aqui, bora para casa. Agora, desceu. Essa expressão bíblica, descer, para Jesus, já é o esvaziamento que Paulo fala, não é? Desceu com ele, da inteligência, da sabedoria, do maravilhar que provocava em todo mundo. Mas ele desceu. Foi para Nazaré. A obediência. Faz o que quer, não. Porque tem o primado, não da submissão ao pai e à mãe, tem o primado da fé. O problema é que nós não demos a fé. Aí o primado fica da nossa autoridade. E aí, não dá para obedecer um pai e uma mãe que quer mandar em mim e que é cheio de limites e fraquezas. Mas quando tem o primado da fé, eu olho para o meu pai e minha mãe e digo, ele tem fraqueza, tem limitação.
mas ele também, meu pai, ela também, minha mãe, segue o primado da fé. Ele também não faz o que quer. Aí fica fácil. Aí a observância não é uma imposição, mas senão uma escolha coletiva, comunitária da caravana, que nós perdemos. Continua. Sua mãe, porém, vamos ler? Conservava no coração todas essas coisas. Mãe guarda tudo, né? Que trem bonito. Mãe guarda tudo. Nós homens ficamos alheios e as mães guardam tudo. Não, eu me lembro. Para mim estava claro. Continua. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. A melhor maneira de avaliar um pai e uma mãe, um vô e uma avó, também um padre, é ver se a meninada está crescendo em sabedoria, no conhecimento das coisas boas, em estatura, está ficando fisicamente sadio, saudável, e espiritualmente na graça. Eu comigo, estatura. Eu com a comunidade de fé, sabedoria. Eu e Deus, a graça. E diante de Deus e diante dos homens, nossos meninos e meninas estão crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, ou precisamos melhorar a nossa formação? Isso não é impossível. Você pode hoje, com Jesus, dizer para o seu pai e sua mãe, mesmo que eles já morreram, ou que eles estão lá em casa e estejam aqui, você pode dizer como Jesus: eu quero crescer na casa de meu pai. Jesus sabe que é filho, tem consciência de homem, mas tem consciência de filho e obedece. Você hoje pode apresentar a Jesus sua família, seu pai e sua mãe. Apresentar a Jesus seus filhos, seus irmãos. Você pode se apresentar a Jesus como pai e mãe, como filha, filho, como esposa e esposo, e pedir a Ele: dá-me o discernimento, dá-me a graça de crescer em sabedoria, estatura e graça. Dá-me a graça de crescer diante de Deus, mas crescer também diante das pessoas. Dá-me a graça. Incline a sua cabeça. Fique um momento agora pedindo ao Senhor por sua família, por você. Se você é pai e mãe, peça a São José e a Nossa Senhora para te ajudar a voltar para casa. Se você é vô, vó, com a autoridade da fé, que jamais tirará de você o papel de chamar seu filho, sua filha, seu neto para descer com você na obediência, para crescer em todas as dimensões, integralmente, em sabedoria, estatura e graça. Reze. Põe sua família na oração agora. Põe você na família e reze e peça a bênção para ela. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador.
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem do hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela de pé, que tem maior brilho. Olha aqui para Jesus. Estenda a sua mão. Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família canta. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Pede a Jesus para abençoar sua família. Abençoa, Senhor, as famílias do mundo. Amém. Os membros da sua família que estão longe, que estão perto. Abençoa, Senhor, a minha também. Vocês, igreja, abençoa. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. A minha também. Reze comigo, estendendo a sua mão para a imagenzinha do menino Jesus. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração. O coração da nossa família. Semelhante ao vosso. Ajuda-nos descer. Ajuda-nos obedecer. Para que possamos crescer. Toda família. Em sabedoria. Estatura e graça.
diante de Deus diante de Deus e diante das pessoas. e diante das pessoas. Jesus, põe sua mão de bênção de bênção sobre cada pai e mãe, sobre cada pai e mãe, esposa e esposo, esposa e esposa, avô e avó, avô e avó, cada filho, cada filho, cada filha, cada filho, e dá-nos a graça e dai-nos a graça de transformar nossa família de transformar a nossa numa família sagrada, uma família sagrada, como o Senhor quer, como o Senhor como quer, o Pai quer, como o Pai quer, o Espírito Santo quer. como o Espírito Santo Jesus, quer. eu te peço, Jesus, eu te peço, abençoa-me abençoa e faz de mim e faz de mim uma bênção para minha casa, uma bênção para minha família. para minha família. Põe a mão no coração e agradeça a Jesus, ao Pai, ao Espírito Santo, por sua família, por seu pai, sua mãe, seus antepassados, seus ancestrais que você nem conheceu, tudo o que eles sofreram pela família, todo o amor que deram, que derramaram pela família, tudo que você vive e entrega na sua família, agradeça. A família que você tem, a família que você é, do jeito que Deus fez, agradeça. Obrigado, Jesus. Te louvamos por nossa família e pela força dessa palavra que nos devolve para nossa família. Obrigado, Jesus. Obrigado, São José. Obrigado, Nossa Senhora. Amém. Abençoa, abençoado, Senhor, as famílias. Só vocês. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. A nossa também. Abençoa, Senhor, a nossa